Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Tá funcionando, tá funcionando. Ok, boa noite. Eu não sei como o Henrique não me viu ali, desse tamanho. Será que eu emagreci de ontem para hoje? Não estou sabendo. Gente, que alegria estar aqui com vocês. Que honra, que honra. Nessa caminhada como pastores, desde quando eu terminei o seminário, eu sempre ouvi aquela ladainha de que os pastores são seres solitários, sozinhos, pastores não têm amigos. Essa é uma grande mentira. A gente tem tido tanta bênção de amizade tão boa no ministério. Eu sou muito grato a Deus. Sou muito grato a Deus. Há uma coisa que eu posso falar quando eu não estou na minha igreja. Se o pessoal do conselho lá da minha igreja soubesse como é bom o ministério, eles não pagavam nós. Eles cobravam a gente. É muito bom estar aqui, obrigado mesmo. Eu sei que tem um pessoal aqui da igreja que sempre acompanha nossas transmissões lá. Muito legal a participação, sempre tem alguém de Niterói. Então é uma alegria estar aqui. Cadê? Eu ia falar vai o meu time aqui, mas não é bom. Estou aqui, estou muito bem acompanhado com as minhas 3 mulheres, uma esposa e 2 filhas, é bom deixar claro. A Débora que está ali, oi Débora, e a Luísa e a Júlia. Eu e a Débora somos casados há 20 anos, mais 5 de namoro. Comemoramos bodas de prata, tipo segunda divisão, que não é assim, é tipo uma bodas de prata tipo Palmeiras, uma coisa assim meio, não está muito bom. E nós comemoramos 20 anos de casados na pandemia, que significa que a gente não comemorou nada, então estou devendo ainda a comemoração de 20 anos. Então é isso. Eu vou aproveitar que estou falando de casamento, quero fazer uma pergunta. Quem é casado aqui? Os casados, levantem a mão. Muitos casados aqui. Quem é casado há menos tempo? Só para saber, assim, vamos fazer uma pesquisa aqui. O irmão é casado há quanto tempo? 2 anos e meio? Alguém menos? Menos de quanto? 10 meses. Alguém menos de 10 meses? 4 meses aonde? 4 meses aqui? E aqui também? 4 meses e quantos dias? Estou parecendo um leilão. Uma coisa. 4 meses. Alguém menos? Alguém casou ontem? Não, casei ontem. Alguém não? Alguém quer aproveitar, pedir alguém em casamento agora também? Já aproveitar esse momento, de repente? Pode ser que aconteça alguma coisa, um mover aí. 4 meses? Ok. Acho que vocês ganharam. E quem é casado há mais tempo? Há mais tempo aí, vamos lá. Agora a briga começa. Agora a briga começa porque o pessoal já está assim. Quanto tempo será que eu sou casado? Agora eu já não estou. Quanto tempo? Aqui 31. 33. 34. Aqui 30. Quanto? 39. 39 ali. Quem mais? Alguém mais? 39 anos de casado? Não? Dou-lhe uma? Não? Eu estou perguntando isso porque eu quero perguntar qual é o nome do pessoal casado há 4 meses? Eu posso sair aqui ou vai atrapalhar a filmagem? Eu posso andar, não tem problema? Só esqueci de perguntar. O pessoal casado há 4 meses, qual o nome? Thalita e Larissa. São casadas, qual o nome dos digníssimos? Gabriel e o Felipe. Quem manda? Uma parcela, um trabalho assim conjunto, né? Lógico que essa é uma resposta teologicamente correta. Porque a pessoa pensa assim, quem manda? Ela já deu risada, tipo, claro que sou eu. Mas aí ela lembrou, estou na igreja. Não, ninguém manda, nós fazemos um trabalho em conjunto. Ali é uma parceria que nós estabelecemos. 4 meses de casado. E quando eu perguntei quem manda, ela... a gente já casou? Agora esse pessoal mais vivido no casamento. Pessoal de 39 anos. Igreja.
Talvez vocês conheçam esse casal, não sei. Um casal aí de 39 anos que esteja casado, que talvez vocês conheçam. Quem manda? Olha, ele está dizendo que ela está dizendo que ele. Vamos ser democráticos. Quem acha que é ele, levanta a mão. Quem acha que é ela, levanta a mão. Uma das coisas interessantes sobre casamento é que nós estamos no ambiente de igreja e a gente sabe que o casamento é exatamente isso que a irmã falou. Não, nós fazemos um trabalho conjunto. Só que casamento é assim, há uma teoria sobre casamento e há a prática. A teoria é que homem e mulher são iguais, têm funções diferentes, mas são iguais. Aí a mulher chega em casa e fala assim, viu que bonito que o pastor falou? Que nós somos iguais, temos funções diferentes. A sua é obedecer e a minha é mandar. Basicamente, eu estou dizendo isso porque eu acho que no casamento nós temos as respostas sobre como as coisas devem ser. Mas às vezes, no dia a dia, as coisas não funcionam como elas deveriam funcionar. E é exatamente assim que muitas pessoas confundem a Trindade. Porque tem muita gente que quando pensa a Trindade, pensa mais ou menos assim, não, eu sei que a Trindade tem a ver com um só Deus, em 3 pessoas, um só Deus, convivendo de maneira harmoniosa desde a eternidade, mas na prática, a grande maioria funciona mais ou menos assim. Tem o presidente da empresa Reino dos Céus, que é Deus. Deus é o boss, ele manda. Ele criou todas as coisas, ele manda. Criou do jeito dele, ele criou, então ele manda. E aí você tem o CEO da empresa. Quem é o CEO? É Jesus. Que assim, está quase lá. Quase lá. E aí tem o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? É o boy. É o faz tudo. É o cara que você manda tirar xerox. A função dele na empresa é tirar xerox. E se tudo der certo, em 3 anos, ele vai ser promovido a alguma coisa. E esse é um problema, porque há um desconhecimento enorme na igreja, e não apenas na igreja evangélica brasileira, na igreja cristã no mundo todo, sobre a ação do Espírito Santo. Porque, de um lado, nós temos pessoas vivendo a vida cristã sem sabe que existe. Olha, eu sei que o Espírito Santo existe, mas se você perguntar para que serve, como funciona, e na vida cristã diária, qual é a ação do Espírito, ele não vai saber responder. Está lá, mas é mais ou menos igual o apêndice, está ali, eu não sei por que está ali. De repente ele dá o ar da graça. A gente até torce para não dar. Mas está ali. E de outro lado, há um pessoal que banaliza a ação do Espírito. De uma forma tal que ele sente um frio na espinha, ele chama de Espírito, e às vezes é febre. E você já deve ter encontrado isso, ou talvez passado por isso. Pela experiência de não saber para que o Espírito Santo serve, qual é a função, o que na Trindade está estabelecido como ação do Espírito Santo, e como isso funciona na vida da igreja, na vida de nós como cristãos e cristãs. Mas também já deve ter visto um monte de coisa sendo atribuída ao Espírito, que você olha e ao comparar com a Bíblia, você diz, eu acho que não tem muito de Espírito nisso não. A gente que é pastor, às vezes encontra algumas pessoas dando umas desculpas esfarrapadas para pecar e colocando a culpa do pecado no Espírito que moveu para aquilo. Como se o Espírito estivesse incentivando a pessoa a andar numa caminhada, numa direção contrária ao que Deus estabeleceu.
Então, eu gostaria de hoje e amanhã, e eu quero dizer que a pregação de hoje não termina hoje, porque ela começa hoje e termina amanhã. Eu escolhi um texto clássico sobre a ação do Espírito, sobre como o Espírito age na vida de seres humanos. Eu sei que você conhece esse texto, e eu gostaria que você não caísse naquele erro muito comum que nós caímos quando visitamos um texto conhecido, que é desligar o disjuntor pensando assim: eu já vi esse texto. Isso acontece muito com a gente quando alguém, por exemplo, vai citar assim o Salmo 23. Porque o Salmo 23, salmo conhecidíssimo, diz o quê? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou dependendo da tradução que você tem, de nada sentirei falta. É a ideia de que pode faltar, mas como eu me satisfaço em Deus, eu não vou sentir falta de nada aquilo que não seja Deus. E aí a gente recita isso com uma facilidade. Mas quem aqui já teve que viver isso numa segunda-feira braba? Teve que viver na confiança de que o Senhor é meu pastor e de nada eu vou sentir falta, porque quando eu olho para a minha vida, está faltando tudo. Quem já sofreu isso aqui? Quem já sofreu isso aqui sabe que uma coisa é a gente decorar o versículo, outra coisa é quando o versículo decora a gente. E aí a gente é quebrado ao meio. Então eu espero que isso de alguma forma aconteça através do texto, e nós vamos passear pelo livro de Atos, capítulo 2. Então vai ser esse o nosso texto, tanto de hoje quanto de amanhã, e eu de verdade espero que o Espírito Santo nos conduza nesse processo e toque o nosso coração. Eu vou começar lendo, a gente vai lendo e vai falando sobre o texto, tá ok? Atos capítulo 2, nós vamos fazer o capítulo todo, mas nós vamos por partes. Então o texto diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? E eu quero parar aqui, porque atente para algo. Até esse momento, quando a gente olha para a Bíblia como um todo, você deve se lembrar que o Espírito Santo era derramado sobre pessoas específicas para atividades muito bem delimitadas. Um exemplo clássico disso, quando a gente quer ensinar isso para as crianças, quem a gente usa? Sansão. A Bíblia diz que Sansão era um cara... Às vezes a gente erra, por exemplo, quando diz que a força de Sansão estava nos cabelos dele. A gente não pode se esquecer que isso não é verdade. A força de Sansão estava no voto de Nazireu. E o voto de Nazireu incluía o quê? Não cortar os cabelos. Era um voto que tinha a ver com a presença poderosa do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele, não 24 horas por dia, mas em alguns instantes. Aí ele era revestido de poder, ele tinha uma força estrondosa nesse momento e realizava o que ele realizou inclusive como último ato da sua vida, morrendo e matando um monte de gente com ele. Então, no Antigo Testamento todo, você tem esse movimento do Espírito Santo sendo derramado pontualmente em algumas pessoas, em funções muito específicas, determinadas por Deus. Aqui está acontecendo algo que ninguém imaginava.
De repente, o Espírito Santo é derramado sobre um monte de gente. E acontece exatamente o que nós estamos lendo aqui. Eles passam pelo milagre das línguas, e o pessoal que está ali acompanhando o derramar do Espírito fica atônito, só que meio sem saber o que está acontecendo. E aí vem a pergunta: peraí, o que significa o que está acontecendo? Então esse é o contexto da história. Mas há uma outra coisa interessante que está acontecendo aqui. A primeira manifestação clara de que o Espírito Santo está agindo, está em ação, é o que acontece quando nós vemos escrito o povo dizendo assim: nós os ouvimos fazer o quê? Eles estão declarando as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atente para isso, porque isso para nós é importante. É importante quando nós queremos medir em nós e através de nós a ação do Espírito. A ação do Espírito e a primeira manifestação clara de que o Espírito Santo está agindo é a glória de Deus. Se o Espírito Santo está agindo, Deus é glorificado, muito mais do que o ser humano aparece. E talvez nós possamos estabelecer isso como um referencial muito importante para a nossa vida. Quanto mais o Espírito age, menos eu e você aparecemos, e mais Deus vai sendo glorificado através do que nós fazemos. De uma tal forma que o Espírito aparece tanto que a gente some, a gente vai assumindo gradualmente aquele papel estabelecido por João Batista: importa que ele cresça e que eu diminua. O Espírito Santo nos empodera, não para nos dar visibilidade, mas para nos ajudar a fazer o que nós fomos criados para fazer e o pecado deturpou, ou seja, glorificar a Deus. Esse é um dos grandes empoderamentos que nós precisamos buscar como servos e servas do Senhor. Às vezes eu ouço gente dizendo: Senhor, toca-nos com teu Espírito, toca-nos com teu Espírito. E essa oração é legítima, ela deve ser feita. Esse deve ser o desejo de qualquer cristão. Como nós falamos aqui, sim, nós queremos que o céu toque a terra. Mas há uma pergunta que precisa ser respondida por qualquer um de nós: por que nós queremos isso? Porque no cristianismo, as intenções contam muito. Porque no cristianismo, o porquê nós queremos alguma coisa faz sim toda a diferença. E quando nós olhamos para o texto de Atos 2, isso salta aos nossos olhos. Nós estamos ouvindo esses homens declarando as maravilhas de Deus. Esse é um termômetro importante para mim e para você. O quanto nós, como consequência da ação do Espírito, glorificamos ao nosso Deus. Isso talvez seja um bom termômetro para nós analisarmos o que é dito sobre o Espírito, ou é dado como algo feito pelo Espírito por aí, mas que muitas vezes apenas glorifica aquele que é o alvo do Espírito, e não sobra quase nada da glória de Deus. Mas vamos voltar para o texto. Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Deixa eu parar aqui, porque há alguns personagens bíblicos com quem a gente se identifica mais que outros. Eu não sei qual é o personagem bíblico que você mais gosta, mas um dos que eu acho mais interessante na Bíblia é Pedro. E por quê? Porque eu olho, por exemplo, para Paulo. Eu olho para Paulo e eu penso assim: não vou conseguir, não vai dar. O cara era poliglota, para aí já acabou. Eu mal falo português. E eu falo um português, vocês devem estar notando, com um sotaque caipira do interior de São Paulo, que isso, na verdade, eu quero até explicar, é importante, é uma forte influência americana, porque o inglês é um R puxado, eles copiaram muito de Piracicaba, esse R. Porque, como é que... quer ver? Um teste. Como é que se fala porta em inglês? Door. Do mesmo jeito que o piracicabano falou o quê? Porta. Então é isso. Bom, voltando. Eu olho para Paulo
eu penso, não vou conseguir. Sei lá, se eu fosse pegar Sansão, eu já estou na fase final. Só se for Sansão, capítulo final. Sei lá, fala um outro personagem que você olha e fala assim, não vira, não vou nem tentar. Jesus não conta nesse caso, porque aí... Mas pensa um outro, sei lá. Davi, eu espero até que você não copie. Dependendo do caso, aí a gente faz aquelas coisas para criança, né? Ensina a criança a cantar, eu quero ser como Davi. Qual parte? Qual parte de Davi que você quer que o seu filho seja? A parte que ele foi lá ver a mulher? Imagine, eu não quero ser como Davi e nem quero ter amigo igual Davi. Se eu soubesse que Davi está no meu círculo de amizade, nunca convidava ele para o meu casamento. Mas Pedro, pensa Pedro. Pedro é nós. Pedro é Corinthians. Pedro é povo. Pedro, você olha e fala assim, ué. Aí você pode pensar assim, não, mas Pedro tem umas coisas aí que não dá para fazer. Pedro andou sobre as águas. Mas afundou. O difícil, gente, pense, difícil não é andar sobre as águas. Porque se Jesus falar para mim, ande sobre as águas, Jesus falou, eu vou. O difícil é se afundar depois. Porque pensa, se Pedro está andando sobre as águas, imagine que você está andando sobre as águas. Como é que você faz para afundar se você está andando sobre as águas? Pensa, é difícil. Você fala, como é que eu furo esse negócio? Porque agora é tipo, eu acho que virou tipo gelo, aí ele não consegue. Pedro tem a capacidade de andar sobre as águas e voltar para o barco encharcado. Imagina a galera rindo dele. Falei, Pedro, você é tonto mesmo, né? Como é que pode? Pedro é capaz de fazer uma declaração, porque Jesus estava perguntando, quem os homens dizem que eu sou? Aí os discípulos falam, uns dizem que é Elias, outros dizem que é qualquer um dos profetas. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro fala assim, tu és o Cristo. Jesus olha para Pedro e fala assim, foi Deus que falou. Imagina Pedro nessa hora. Que é isso, Jesus? Não, o senhor está exagerando. E aí ele animou, porque Pedro, ele dá uma animada. Pedro é aquele tipo de pessoa que ele acerta e ele não consegue ficar quieto. Do tipo, já levei nota 10, agora beleza. Aí Jesus, então, porque Pedro declarou, tu és o Cristo. Então Jesus vai explicar o que o Cristo tem que fazer. Então Jesus começa a falar sobre a sua morte. Aí Pedro diz assim, isso nunca vai acontecer. Aí automaticamente Jesus olha para Pedro e fala o quê? Arreda Satanás. Imagina, galera. Pedro é capaz de andar sobre as águas e afundar, e Pedro é capaz em 1 minuto ouvir, foi Deus que falou, e arreda Satanás. Sem contar que Pedro é capaz de dizer, mesmo que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Pedro. Pedro. Se você soubesse, você vai me negar, Pedro. Nunca. Aí a Bíblia diz que Jesus estava sendo julgado, torturado e condenado. Enquanto isso, alguém chega para Pedro e diz assim, você é deles. E Pedro diz, não sou. Logo depois, quando você vai ler a Bíblia, Pedro recebe o maior elogio que um seguidor de Jesus pode receber. Porque alguém chega para Pedro e fala assim, você é seguidor de Jesus, sim. Porque você, inclusive, fala como ele. Olha que elogio. Essa era a hora de Pedro ter o coração quebrado e pensar, eu sou. E a Bíblia diz que ele começou a usar de maledicência para dizer que não era e que não conhecia Jesus. Isso acontece 3 vezes, o galo canta, e aí a Bíblia diz que ato contínuo, Jesus sobe do lugar onde ele estava num piso abaixo, ele é levado para onde Pedro e os companheiros estão, e naquele exato momento Jesus olha para Pedro, e Pedro se lembra do que Jesus
falou, e a Bíblia diz que ele sai daquele lugar e vai chorar amargamente. Um covarde, que é encontrado por Jesus depois, tendo voltado para a vida mesquinha de pescador que ele tinha, mesmo que Jesus tivesse dito para ele, quando o chamou, eu vou fazer de você pescador de homens. Ele se esquece disso. E aí Jesus diz, Pedro, tu me amas 3 vezes. Até que na última vez, Pedro diz, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. É como se Pedro estivesse dizendo, Senhor, eu não tenho como usar palavras para dizer o que eu preciso dizer, porque eu sei o que as minhas palavras significam e como elas podem ser lançadas ao vento e acabar em nada. Mas o Senhor conhece o meu coração e eu sei que o Senhor conhece o meu coração, então o Senhor sabe que eu te amo. É um homem totalmente oscilante, morrendo de medo, que chora amargamente, mas que agora, tocado pelo Espírito Santo do Senhor, toma a palavra na frente de uma multidão, arriscando o pescoço para pregar sobre esse mesmo Jesus que ele tinha negado não muito tempo antes. Porque uma coisa interessante que acontece com a nossa vida, quando nós somos tocados pelo Espírito, é que nós somos tomados de uma coragem que nós não temos, mas que o Senhor coloca em nós. E é uma coragem extremamente importante para vivermos nessa época que nós estamos vivendo como cristãos. A gente olha para a realidade e quer saber uma coisa, meu irmão ou minha irmã? Vai piorar. Para nós cristãos vai ficar cada vez mais complicado. Isso vai tirar o nosso sono? Nunca. Nunca. Sabe por que isso não vai tirar o nosso sono? Porque quem nos faz adormecer em paz e segurança é o nosso Deus. Porque o maior mal que eles podem nos fazer, sabe qual é? É nos matar. Mas o que importa? Porque no momento em que nós fecharmos os nossos olhos, nós abriremos os nossos olhos e nós veremos o nosso Mestre. E é uma coragem que só temos quando somos tomados pelo Espírito Santo do Senhor. Essa não é uma coragem que vem de nós. Não é às vezes as pessoas perguntam assim para mim, mas se você estivesse a ponto de, como aqueles mártires que nós vemos, ajoelhados na frente de soldados do Estado Islâmico, e eles dizendo, nega, como é que você reagiria naquele momento? Você não teria medo? E eu agora, nesse exato momento, eu responderia, é claro que eu morreria de medo. Mas eu sei que aqueles homens, naquele exato momento, estão sendo tocados pelo Espírito e estão vendo Jesus. E isso os enche de uma coragem que nós, em nome de Jesus, teremos se tivermos que passar pela mesma situação. Porque nós não nos apegamos às coisas que nós vemos, nós nos apegamos àquelas que são invisíveis e sobrenaturais, porque nesses momentos da nossa vida, os céus tocam a terra em nosso coração, e nós somos tomados dessa coragem que só o Espírito pode colocar em nós. Nós manifestamos a glória de Deus e somos tomados de uma coragem, porque o Espírito Santo faz isso em mim e em você. Isso é importante para nós, porque nós vivemos num mundo que cada vez mais tenta calar a nossa voz. Há uma série, e os irmãos e as irmãs sabem de tudo o que acontece, de todos os processos. É claro que a nossa voz vai cada vez mais tentar ser calada. Mas nós não somos daqueles que se calam. Porque nós até podíamos ser Pedro. A gente já afundou depois de andar sobre as águas. A gente já negou com os nossos atos. A gente já fez isso. Mas quando o Espírito Santo é derramado sobre nós, isso não acontece mais, não por causa de nós, mas por causa do Espírito. Imaginou aquele pessoal que riu de Pedro quando ele voltou para o barco molhado? Aquele pessoal que riu de Pedro quando ele ouviu a reda de Satanás, agora olhando para esse homem de pé pregando. Que isso? Que coragem é essa? E aí Pedro vai dizer, a partir do versículo 16, pelo contrário, ele tinha acabado de dizer, são 9 horas da manhã, ninguém está bêbado aqui não.
Pelo contrário, isso que está acontecendo, que vocês estão vendo, é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e suas filhas profetizarão, seus jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens e fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu quero lembrar algumas coisas importantes sobre esse texto de Joel que Pedro está citando. Porque quando você vai ler o livro de Joel, é um livro curtinho, apenas 3 capítulos. Olha o que acontece no livro de Joel. O livro de Joel, você começa, no capítulo 1, ele falando de uma praga de gafanhotos que viria como consequência do pecado do próprio povo. Porque Joel, assim como outros profetas, como por exemplo Jeremias e Isaías, ele dizia assim: quando Deus vier no seu glorioso dia, ele vai castigar tanto não judeus como judeus. Porque muitos profetas, outros profetas, falsos profetas, diziam assim: não, quando Deus vier, não importa o que a gente faça, ele vai salvar a gente e vai trazer condenação só sobre os outros povos. Joel, Jeremias, Isaías e alguns outros profetas diziam assim: não fique confiando no fato de você ter nascido judeu, porque o simples fato de você ter nascido judeu não é uma garantia de salvação. E então o livro de Joel começa com gafanhotos vindo como consequência do pecado, inclusive do povo de Deus. E aí você tem logo depois disso uma chamada ao arrependimento, Deus dizendo: no entanto, se vocês se arrependerem, eu não vou fazer isso. E a partir do capítulo 2, você tem uma declaração de Deus mudando a sorte do povo dele. Então veja o movimento de Joel: castigo como consequência de pecado, uma chamada ao arrependimento, e de repente Deus se voltando para o seu povo e dizendo assim: eu vou mudar a sorte de vocês. Veja como o livro de Joel é um resumo em 3 capítulos de toda a história da Bíblia. Começa com Deus criou tudo bem, mas veio o nosso pecado, aí vem o castigo do pecado, vem o chamado ao arrependimento, de repente Deus muda a sorte e envia a redenção para o seu povo, e aí você tem de novo Deus chamando o povo dele para o arrependimento. E então, em Joel, vem o que é chamado o dia do Senhor. E o que é o dia do Senhor lá em Joel? É a promessa do derramamento do Espírito sobre todos os povos. Eu derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. E então vem o fim. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma coisa importante para nós reconhecermos na história do desenvolvimento da Bíblia é que a vinda do Espírito faz parte de um planejamento que tem a ver com toda a história da Bíblia. Quando nós falamos dos céus tocarem a terra, do avivamento, do Espírito, nós não estamos falando de uma parte da Bíblia. Nós estamos falando de um plano elaborado por Deus desde a criação do mundo. Isso já estava estabelecido, e o livro de Joel mostra isso. Você tem queda, chamado ao arrependimento, redenção, a descida do Espírito, então vem aquilo que Paulo depois vai reverberar no Novo Testamento como início do fim, porque na teologia paulina você vê a morte e ressurreição de Jesus e a descida do Espírito como o início do fim. Nós já vivemos o tempo do fim, e ao mesmo tempo que vivemos o tempo do fim, vivemos o início de uma nova história. Porque o Espírito Santo não é um detalhe no desenvolvimento da Bíblia. O Espírito Santo faz parte de um plano elaborado por Deus, e é por isso que é fundamental que eu e você conheçamos essa ação do Espírito, e não apenas conheçamos a ação do Espírito como nós fazemos como casamento. Eu conheço sobre casamento, mas na prática a coisa é outra. Não! Somos tomados pelo desejo de glorificar a Deus, somos tomados por coragem. E aí vem o que o texto vai dizer a partir do versículo 22. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem.
Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, olha a coragem desse homem, como esse homem mudou. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando numa cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Uma coisa interessante, não há em hipótese alguma uma manifestação do Espírito que não revele Jesus. Às vezes, a gente estava conversando um pouco antes do nosso culto começar, às vezes a gente ouve algumas mensagens que o pessoal diz ser mensagem cristã e não tem cruz, não tem Jesus. E se você terminar de ouvir qualquer mensagem cristã que não te incentive a amar mais a Jesus, não importa a exegese que o pregador tenha feito, aquilo não adiantou nada. E que o Senhor nos ajude, como pregadores, a que cada vez a gente pregue mais e seja menos visto. E Jesus seja glorificado. Uma boa igreja é aquela, e eu vou usar os pastores aqui, que uma boa igreja, tomara que essa igreja seja dessa, que vocês terminam de pregar, e eles falem assim, como Jesus falou hoje. Um instrumento, o instrumento tem lá o seu valor. Bom, que é de nada. O evangelho é pregado. Jesus é glorificado. E o texto continua, já indo para o final de hoje. A respeito dele, disse Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre, a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque Tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o Teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na Tua presença. Irmãos, eu posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. E o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje, mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera, sob juramento, que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isto, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Quando o Espírito nos toca, nós somos capacitados a compreender o que antes estava obscuro nas Escrituras. Veja que Pedro faz uma exegese nunca antes imaginada. Ninguém até esse momento tinha olhado para esse texto que ele está citando com essa visão que ele tem, revelada pelo Espírito. Porque sim, o Espírito, às vezes eu encontro gente muito sincera, com muita sinceridade, dizendo assim, pastor, a gente precisa fazer mais curso aqui para ensinar a Bíblia. E vamos ser sinceros, irmãos e irmãs, quantos cursos a gente já participou na vida sobre interpretação bíblica, exegese bíblica, histórias bíblicas parte 2, história bíblica parte 3, história bíblica, parece aqueles livros que não acabam nunca, parece aquelas séries da Netflix, que tem 20 temporadas de 67 episódios de 1h30 cada. Sem contar que às vezes os crentes têm uma dificuldade para decorar os nomes dos livros da Bíblia. Mas você pergunta a escalação do Flamengo de 72, ele sabe. Não é? Pode ver, tem essa coisa assim. Às vezes o que nós precisamos, claro que estudar a interpretação bíblica é importante, claro, não estou dizendo isso. Mas o que nós mais precisamos é do Espírito revelando ao nosso coração a palavra do Senhor. E isso acontece quando o Espírito é derramado sobre nós. Confie naquela leitura que você faz da Bíblia em casa. Não porque você é bom de leitura, mas porque a gente sabe muito bem, vamos ser sinceros. Quantas vezes Deus já falou com a gente no banheiro de casa? Se você é crente,
Você sabe o que significa chorar no banho porque você foi tocado por Deus. É aquela palavra de Jesus para Nicodemos dizendo: o vento sopra onde quer. Você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Você quer ter vida no Espírito? É assim que é, meu filho. A gente fica preocupado, não, porque precisamos fazer um planejamento muito bem elaborado da nossa vida. Eu acho que planejar é legal, mas quanto Deus deve rir disso? Deus olha para a gente e diz: isso é vento. Hoje o pessoal está preocupado agora em estabelecer um futuro para viver de renda. Também não tenho nada contra isso em tese, mas se você colocar... O que eu estou querendo dizer é que se você colocar vida nisso, você vai ter um problema. Porque sabe qual é o problema maior de quem está estabelecendo isso como prioridade? De repente a gente pode ouvir um tal Jesus dizendo assim: louco, essa noite vão pedir a sua alma. O Espírito vai nos revelando algumas coisas que podem parecer loucura a quem está inserido numa cultura completamente louca. Mas é disso que nós precisamos para centralizar a nossa vida naquilo que é primordial para nós. Nós vivemos para glorificar a Deus. E isso é importante. Pais e mães que estão aqui, parem de ensinar os filhos a servir mamon. Parem. Tem um monte de filho de crente querendo fazer o que Deus chamou para fazer, e o pai e a mãe está dizendo assim: esse curso eu não pago porque não dá dinheiro. E aí a gente fica ensinando os nossos filhos que eles têm que servir mamon, e depois que mamon encher o bolso deles de dinheiro e sobrar alguma forcinha que seja, aí eles podem servir a Deus com o dinheiro que eles ganharem de mamon. Porque mamon todo dia de manhã fica soprando no nosso ouvido: confia em mim, confia em mim. Se você não tiver um pouco de mim, você não é ninguém nesse mundo. O que nós precisamos é do Espírito soprando sobre a nossa vida e dizendo que nós precisamos glorificar a Jesus. Nós precisamos servir no reino. Nós precisamos adorar a Jesus, confiar em Jesus. E sabemos que o próprio Jesus disse que se nós fizermos isso, temos a tranquilidade de que as outras coisas vão ser acrescentadas. E quando Jesus diz isso no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, ele diz assim: os pagãos é que se preocupam com o que eles vão comer, beber e vestir, coisas essenciais à vida. Pagãos é que vivem preocupados com isso. Vocês não, vocês sabem que Deus cuida de flor, cuida de passarinho e cuida de vocês. Quando o Espírito Santo é derramado sobre nós, nós simplesmente vamos para a nossa casa, colocamos a cabeça no travesseiro e em paz nos deitamos e repousamos, dormimos e tranquilizamos o nosso coração porque nós confiamos em Deus. Nós vivemos para a glória de Deus. Nós vivemos para revelar o Evangelho de Jesus. Somos empoderados para que isso aconteça para a glória de Jesus. Uma igreja vivendo assim é uma igreja que vai transformar o mundo. Não porque ela é uma boa igreja, mas porque Deus conduz a sua igreja. Porque como Jesus disse para Pedro, sobre esta pedra, sobre essa declaração, eu vou edificar a minha igreja. E o derramamento do Espírito é uma das provas de que Jesus está edificando a igreja dele. Aqui em Niterói, em Piracicaba, no Rio, em São Paulo, em qualquer lugar desse mundo. Confie na ação do Espírito. Eu quero terminar, a gente volta amanhã, porque tem muita coisa ainda nesse texto, e a gente vai falar sobre isso amanhã, mas eu quero terminar convidando a você a gastar 1 minuto agora, só 1 minuto, fazendo uma simples oração dizendo: Deus, o que o teu Espírito quer revelar para a minha vida? A gente está vindo de um 2020 complicado, entrando num 2021 complicado. Mas a minha pergunta é: o que Deus está querendo fazer com isso? O que o Espírito está soprando? Será que o céu não está tocando a terra? Ou será que nós vamos viver a mentira de que tudo virou um descontrole e nós estamos jogados nessa bagunça da história? Isso é mentira. Até porque em épocas complicadas da história,
a igreja de Jesus cresceu como nunca. E eu tenho certeza que essa pandemia está sensibilizando corações. E aí nós estamos vivendo nesse mundo. E o nosso desejo deve ser: Deus, mostra para mim o que o Senhor quer de mim. Que o teu Espírito revele esse meu desejo de glorificar ao Senhor, de receber poder do Senhor e de ter coragem para testemunhar Jesus. Que isso resuma a minha vida. E que quando ela acabar, que as pessoas simplesmente possam dizer: foi alguém que não fez muita coisa, mas amou a Jesus do início ao fim. Um minuto, para você fechar os seus olhos, abaixar a cabeça e pedir isso nesse instante. Senhor, é isso que nós queremos. Nós queremos compreender o chamado do Senhor para glorificarmos o Senhor. Fazer da nossa vida uma vida que glorifique o teu nome. Senhor, nós queremos esse poder. Nós não queremos um poder para sermos poderosos, mas queremos um poder que revele o teu poder. E nós queremos, como consequência de tudo isso, sermos corajosos na forma como vivemos a nossa fé nesse mundo. Senhor, nos ajuda a não confundir coragem com petulância, com soberba, com orgulho. Nos ensina a ter a coragem de homens e mulheres corajosos, que estão em risco, que estão investindo tudo no teu reino, mas que reconhecem que não há outra coisa para a qual viver. Não há uma outra aventura maior do que essa. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos empodere, em nome de Jesus. Amém.